chegará o entardecer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Primeira sexta-feira do mês de janeiro do ano. Filhos queridos, louvado seja Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nossa Mãe Santíssima e Sagrado Coração de Jesus. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Sagrado Coração de Jesus, eu confio na vossa misericórdia infinita. Primeira sexta-feira do ano, primeira sexta-feira do mês, no Sagrado Coração de Jesus. No presente espiritual, a novena que estamos lapidando na oração, segundo dia, e quero saudar a todos que estão acompanhando pela Rádio Evangelizar AM 1060, de onde tudo começa, AM 1430, Evangelizar FM 99.5, o sinal de Deus em todo lugar, em rede com 90.9, Rádio Clube FM 101.5 e as rádios irmãs, cujos nomes cito neste momento. Coração que tem Jesus sabe que é preciso amar. Saúde a você que acompanha pela TV Evangelizar, sinal digital em todo o país, em várias cidades, canal aberto, pelas plataformas digitais, aplicativos, YouTube, Padre Manzotti, o mundo inteiro. Filhos amados, povo querido, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Sagrado Coração de Jesus, eu consagro todo este ano e entrego ao teu Sagrado Coração todas as alegrias, todas as tristezas, todas as provações, todas as vitórias. Senhor, no teu Sagrado Coração, desde já queremos entregar a humanidade que padece numa pandemia sem fim. No teu Sagrado Coração, Jesus, queremos entregar o mundo inteiro. O teu Santo Evangelho fala que numa cidade, sem citar o nome, havia um homem leproso. Vendo Jesus, este homem caiu aos seus pés e pediu. Aos pés de Jesus clamou: Senhor, se queres, tens o poder de purificar-me. Um leproso, feridas externas imensas, dolorosas, mas feridas internas de exclusão, de um pesar por ter lhe sido colocado que era fruto do pecado. Uma canga, um peso, uma discriminação social e religiosa. Se queres, Senhor, tens o poder de purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou no leproso, o que outros não fariam, porque leproso ele seria considerado. Tocou no leproso e disse: eu quero, fica purificado. Eu quero, fique curado. Diga para Jesus hoje, nesta primeira sexta-feira do ano: Senhor, se queres, tu tens o poder de me curar.
e diga qual é a cura que você quer. Todos nós temos algo a ser curado. Nós, se nos conhecermos bem, sabemos das nossas mazelas, das nossas feridas, das nossas infidelidades, dos nossos pensamentos mais obscuros, dos nossos sentimentos mais indignos. Então, Senhor, se queres, Tu podes me curar. Senhor, também rezamos por aqueles que estão doentes. E se você está doente, coloque a mão sobre a enfermidade. Coloque. Tenha coragem. Haja com fé agora. Mas, Padre, eu não acredito nisso. Acredite no Senhor. E diga: Senhor, se queres, Tu podes me curar deste câncer. Se queres, Tu podes me curar dessa fibromialgia. Se queres, Tu podes me curar, Senhor. Coloca diante do Senhor e diga: se queres, Tu podes me curar desse aperto que eu sinto no coração, na alma. Um aperto que me sufoca, que me tira a vontade de viver. Se queres, Tu podes me curar dessa tendência ao alcoolismo. Diga isso. Se queres, Tu podes me curar deste relacionamento tóxico que está me destruindo, me levando para o ralo. Se queres, Tu podes me curar. Vai, filha, põe a mão sobre a enfermidade. Vai, filho. Seja no ombro, nas costas, esta ferida que não cicatriza, essa dor no estômago, esse mal-estar que você não sabe, que chega a dar diarreia, ânsia de vômito, não para nada no estômago. Você está com medo que seja algo mais grave. Senhor, se queres, Tu podes me curar. E o Senhor repete o que disse ao leproso: eu quero, fica curado. Ele estendeu a mão, tocou e disse: eu quero, fica curado. Toma posse. Essa palavra é para você. Diga: o Senhor quer e eu tomo posse dessa graça. Amém. Eu vou para o intervalo, eu volto já. E hoje a bênção da água, a bênção do sal e a consagração. E hoje uma oração, uma ladainha a mais do Sagrado Coração de Jesus, porque é a primeira sexta-feira do ano. Eu volto já. E me envia Teu Espírito de luz. Filhos queridos, ontem você acompanhou a adoração com o Santíssimo Sacramento e foi a primeira do ano. O santuário repleto, milhares e milhares de pessoas. E na verdade, sem programar, esta foi a música. A tempestade vai passar. Tivemos um momento de iluminação no santuário e em casa. Milhares de pessoas acenderam as velas e percorreram todos os cômodos de sua casa. Você fez a experiência iluminando a sua casa neste ano novo. Pegue o link, abra o YouTube, pegue o link e mande para alguém. YouTube Padre Manzotti, YouTube Padre Manzotti. E leve outras pessoas, há muitos e milhares de pessoas que podem fazer esta experiência, iluminar suas casas, iluminando a vida, iluminando os olhos, iluminando o coração. Se você já a fez, faça mais uma vez, mas mande para um amigo, para uma amiga no seu grupo do WhatsApp, mande para a família, partilhe esta boa nova, o rito da luz. Escute esse testemunho. Eu sou Sayonara Fonseca de Pinhão, no Paraná.
ouço seu programa sempre, todos os dias. Quero deixar o meu testemunho. Tenho muitos testemunhos, mas o que eu quero exaltar é a última graça Pois que eu não. alcancei. Eu fui chamado no concurso que eu esperava há 6 anos. Nossa Eu rezei Senhora. muito para Santa Rita e São José providenciar essa graça na minha vida. E eu consegui. No dia da novena de São Miguel Arcanjo, de 2021, eu pedi a graça de receber a boa notícia pelo Certo. anjo Gabriel. Eu rezei muito no dia 22 de setembro. No dia 23 de setembro, o meu anjo Gabriel, que é a minha tia, me ligou me dizendo que eu tinha sido Amém. chamado no concurso. Amém. Muito obrigado, Padre Reginaldo, por nos ensinar a ter fé e nunca desistir. E eu peço Amém. e exclamo essa graça. Reze e peça São José, Santa Rita, aos santos anjos de Deus. Não desista, a graça vem. E vem na melhor forma. Hoje faz 3 meses que eu já estou trabalhando, assumi o concurso e estou muito feliz. Muito obrigada. Sua bênção, Padre Reginaldo Manzotti. Deus abençoe Sayonara de Pinhão, Paraná. Lá nos acompanha pela Pioneira FM 104.9, Orley Diogo, Dom Hamilton Manuel da Silva de Guarapuava. E ela citava o arcanjo Gabriel. Eu sempre ensino. Miguel, libertai-nos. Rafael, curai-nos. Gabriel, trazei-nos a boa nova. A boa nova de Deus e, como ela disse, a boa nova de ter passado no concurso. Louvado seja Deus. Por isso, eu tenho grande devoção aos arcanjos de Deus, Miguel, Gabriel, Rafael. Minha saudação. Andréia, que a paz de Jesus esteja com você. Amém, Padre. Sua bênção. Seja bem-vinda. Você fala de onde? Eu falo de Cícero Dantas, Bahia. Minha saudação ao povo baiano e minha solidariedade à Bahia, aos estados que estão passando por dificuldade com enchentes e também, infelizmente, o Brasil é continental, outros com perda e grande seca. É uma realidade difícil, mas minha saudação à Bahia. Pois não, Andréia, como é que você me acompanha? Eu acompanho o senhor pela rádio regional Cícero Dantas e também acompanho o senhor pela TV Evangelizar, canal aberto, parabólica. Meu abraço, canal aberto e parabólica digital, que basta você ter uma parabólica, é só sintonizar, você acompanha o sinal digital todo o Brasil e a rádio regional. Pois não, Andréia? Eu quero dar meu testemunho, Padre. Pois não. Há 6 anos, eu tive uma gravidez meio complicada, sabe? Eu pensava que eu não poderia engravidar. Então aí, eu perdi. Com 3 meses eu perdi. Eu tomei de uma lâmpada. Não entendi. Então, não entendi. Com 3 meses você perdeu a criança? Foi. Tá. Assim, também eu nem sabia que eu estava grávida, entendeu? Tá. Aí depois de 6 meses, com muita dificuldade, consegui engravidar de novo. Tá. 6 meses depois. E graças a Deus, engravidei. Minha gravidez foi um pouco complicada, porém, eu sou hipertensa e minha pressão era muito alta. E eu me apeguei muito a Nossa Senhora, porque eu sou muito devota a Nossa Senhora Aparecida. Certo. E sempre que eu fazia as consultas, eu sempre me apegava a ela, né? Sim. Minha pressão nunca saía de 22 por 16, nunca saía, era sempre assim. Certo. E quando eu fui ter a minha filha, eu tive ela no dia 10 de 2016, dia 10 de janeiro. Tá. E quando eu cheguei na sala de parto, minha pressão continuava. Depois, muito esforço, minha pressão começou a baixar. Sim. Então aí eu percebi que Nossa Senhora estava agindo naquele momento. Claro. E minha pressão abaixou. Foi uma coisa incrível mesmo. Amém. Ficou 12 por 9. E ela veio ao mundo, graças a Deus, com muita saúde. Hoje está aqui, com 5 anos, graças a Deus. Eu estou escutando o burburinho dela. Como é o nome desta filha? Ana Raquel. Ana Raquel. Que Deus a abençoe com saúde, com sabedoria diante de Deus e dos homens. É isso mesmo, Padre. E também eu quero pedir também oração ao meu esposo, o nome dele é Ricardo. Ele é alcoólatra, Padre, e eu peço muito que ele se liberte desse alcoolismo. Tá bom. Vamos colocar hoje no Sagrado Coração de Jesus, pedindo que o Ricardo consiga esta libertação. Tá bom? Peço
oração também das minhas irmãs, Ângela Aparecida, Adriana Lídia, que elas são os meu tesouro, né? Tá bom. Porque eu já não tenho mãe mais, e peço oração para elas, porque ela também, a minha irmã, a Adriana mais velha, ela tem hipertensão, ela também tem diabetes como eu, entendeu? Tá. E ela é muito doentinha, e eu peço muita oração para ela, peço para o meu pai também. E Estaremos... agradeço por meu orando na nossa casa todos os dias. Tá certo, querida. Meu grande abraço. Oi? Desde já, padre, eu quero dar os parabéns também para os seus 27 anos de sacerdote, viu? Obrigado, querida. Obrigado pela lembrança. E, de eu fato... não perco o programa do Senhor, estou sempre na escuta, principalmente o texto. O texto das Santas Chagas, todo dia. Isso, todos os dias. Eu rezo muito pela libertação de todo mundo, de nossa família e do mundo todo, né? Tá bom, obrigado, querida. E reze por mim, pelo meu sacerdócio nesses 27 anos. Desse país. Isso, tá bom, querida. Meu abraço, Andréia de Cícero Dantas, Bahia. Parabólica Digital, Regional FM 100.9, Padre Pedro Rivaldo Lima, Dom Guido Zendron, da Diocese de Paulo Afonso. Filhos queridos, escute esse testemunho. Meu nome é Cida, sou uma associada. Quero dar o meu testemunho. Em julho, meu pai, de 87 anos, foi contaminado pelo Covid. Foi internado em estado grave. Imediatamente entubado. Foram dias difíceis. Sim. 15 dias hospitalizado, nos quais 8 dias ele ficou entubado. Misericórdia. Padre, me apeguei a Jesus das Santas Chagas. Eu pegava a foto do meu pai Sim. e colocava sobre a estampa das Santas Chagas e pedia que uma gota daquele sangue fosse derramada sobre os pulmões e os rins do meu pai. Para a honra e glória de Jesus das Santas Chagas, meu pai ficou totalmente curado e sem nenhuma sequela. Amém. Obrigada, Jesus das Santas Chagas, e toca o sino, sacristão. Louvado seja Deus, Cida de algum lugar do Brasil, e não por acaso nós falamos, Jesus das Santas Chagas, me preserve de ser contaminado, mas se o for, que eu seja curado. E é muito atual esta oração. Que Deus abençoe. Louvado seja o Senhor das Santas Chagas. Eu vou para o intervalo e eu volto com a leitura orante, para que você já possa pegar sua Bíblia. É 1 João, capítulo 2, versículo 18. Primeira carta de São João, capítulo 2, versículo 18. Eu volto já. Chame um amigo, uma amiga. Nós voltamos já. Filhos queridos, ainda hoje eu quero de modo particular e reservar um momento para a consagração do mundo ao Sagrado Coração de Jesus. É a primeira sexta-feira do ano e o faremos junto com a bênção da água, do sal, para que você possa aspergir. Filhos amados, eu gostaria de lembrar também que já está marcado e oficializado o 10º Retiro Nacional Evangelizar é Preciso. Será dia 19 e 20 de fevereiro. 19 e 20 de fevereiro. O local, Centro de Eventos Positivo, no Parque Barigui. As inscrições já estão abertas. www.padrereginaldomanzotti.org.br. Você pode fazer inscrição direto na recepção da Associação Evangelizar é Preciso. Você pode também nos produtos que evangelizam na loja de Fortaleza, Rua Floriano Peixoto, 511. A loja de Fortaleza está nesse endereço. Rua Floriano Peixoto, 511. Você pode, pelo site, como eu disse, e se estiver tendo alguma dúvida, você pode ligar. 41 3221 6060, dígito 6. Mas, padre, o que temos é uma caravana. Então, a caravana, você entra em contato com 41 3221 6422 ou pelo e-mail caravanas@evangelizarepreciso.com.br. Não deixe para a última hora. Faça a sua inscrição para o 10º Retiro Nacional Evangelizar é Preciso, de 19 e 20 de fevereiro. Sob a leitura orante, escute o que as pessoas têm dito. Você tem gostado?
Sou Luzia, interior paulista. Falo de Alfredo Marcondes. Pois não. Eu quero deixar meu testemunho sobre a leitura orante. Diga. Sobre o Salmo 18. Sou portadora de deficiência visual, padre. Por aí o senhor entende por quê o Salmo 18 talvez seja um dos meus prediletos. Aliás, gosto de todos. Todas as leituras da leitura orante têm me ajudado muito. Sim. Mas o Salmo 18, não sei por quê, mas me reencontro totalmente nele. Beijos, Luzia, evangelizar é preciso. Louvado seja Deus, filha. Meu grande abraço, Luzia, de Alfredo Marcondes, estado de São Paulo. Pela leitura orante, ela cita o Salmo 18. Filha, é assim, tem salmos que nos tocam mais. Não tem muito porquê. Devido à palavra, o apelo de Deus, o momento que vivemos, a revelação que Deus nos dá naquele momento. Louvado seja Deus e minha saudação a todos os deficientes visuais e a todos os deficientes físicos. Lá de Alfredo Marcondes, São Paulo, minha saudação a Dom Benedito Gonçalves dos Santos, de Presidente Prudente, São Paulo, Bíblia aberta, cartilha de oração. Bíblia Sagrada, palavra de Deus, é Deus quem fala 1 João, aos filhos seus. capítulo 2, versículo 18 a 29. E você viu que ontem na adoração, como eu usei a primeira carta de João, né? Como eu me valei. Na verdade, eu fui para Pedro, fui para João, mas é assim, a leitura orante, é isso que eu quero que você perceba. Pode continuar, sacristão. Que a palavra de Deus, ela vai nos munindo. E eu queria que isso acontecesse com você também. Você percebeu ontem, eu não tinha preparado. Era um evangelho escolhido. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Mas quando você mergulha na palavra de Deus, ela vai fluindo. E não deveria ser assim só com um padre. Se eu estou insistindo na leitura orante, tem que ser para você. Na hora de você dar um conselho, na hora de você conversar com uma pessoa, na hora de você orientar alguém. A palavra de Deus, quando você se debruça sobre ela, quando você vai assimilando a palavra de Deus, ela flui. Não importa, não precisa dizer capítulo, versículo. É a palavra de Deus que é importante ser propagada. Tanto que foi um marco referencial dos atuais papas nos escritos. Antigamente, não muito antigamente, quando se citava a palavra de Deus no escrito papal, sempre se fazia referência. Eu também mudei nos livros. Mas agora, não mais. Você coloca um confere ou simplesmente deixa a palavra de Deus. Não precisa nem colocar entre aspas, que mostra exatamente esse fluir da palavra, que isso aconteça na tua vida. 1 João, capítulo 2, versículo 18. Meus filhinhos, sacristão. Toda vez que você vê meus filhinhos, muda o tema. Cada vez que você vê meus filhinhos, quer dizer, lá vem uma exortação ou vem uma pancada, né? Meus filhinhos, o fim está perto. Vocês ouviram dizer que o inimigo de Cristo vem. Pois agora, muitos inimigos de Cristo já têm aparecido, por isso sabem que o fim está chegando. De fato, essas pessoas nos deixaram porque não eram do nosso grupo. Se fossem do nosso grupo, teriam ficado conosco. Acontece, gente. Os que vêm, os que vão. Versículo 20. Porém, sobre vocês, Cristo tem derramado o Espírito Santo. Essa perícope de hoje, esse bloco de hoje, esse texto de hoje vai falar muito do Espírito Santo. Cristo derramou o Espírito Santo e por isso todos conhecem a verdade. Portanto, eu escrevo a vocês, mas não é porque não conhecem a verdade, pelo contrário, é porque vocês a conhecem. E sabem que nenhuma mentira vem da verdade. Nenhuma mentira vem da verdade. Contrapondo aquilo, mentira. Mentira pequenininha não é mentira, é mentira. Mentira branca não existe. Uma mentira repetida várias vezes pode tornar a verdade.
mentira. Da verdade nunca vem mentira. Então, quem é mentiroso é aquele que diz que Jesus não é o Messias. Quem diz isso é inimigo de Cristo. Ele rejeita tanto o Pai como o Filho, pois quem rejeita o Filho também rejeita o Pai. Por isso, guardem no coração a mensagem que ouviram desde o começo. Se aquilo que ouviram desde o começo ficar no coração de vocês, então viverão sempre unidos ao Filho com o Pai. Guarde no coração. Guarde no coração. Mas eu não entendo, lembra de Maria. Não entendia, mas guardava no coração. Estou escrevendo isso. Cristo tem derramado seu Espírito. Enquanto o Espírito Santo estiver em vocês, não é preciso que ninguém os ensine. Pois o Espírito ensina a respeito de tudo. Portanto, obedeçam os ensinamentos do Espírito e continuem unidos com Cristo. Estejam unidos no Espírito. Obedeçam ao Espírito Santo. Clamem o Espírito Santo. Supliquem o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Filhinhos, continuem com Cristo, para que estejam cheios de coragem. Escutou? Unidos no Espírito, obedecendo ao Espírito. Obedecendo ao Espírito, cheios de coragem. Vejam, e é esse Espírito Santo que nós temos que clamar. É esse Espírito Santo que nós temos que pedir. Esse Espírito de verdade, esse Espírito de plenitude, esse Espírito de sabedoria. Portanto, vem Espírito Santo sobre nós. E depois do intervalo, vamos fazer uma oração do Divino Espírito Santo sobre toda a face da terra e sobre nós. Se João nos fala da necessidade do Espírito Santo em nós, o faremos depois do intervalo. Eu volto já. E me envia teu Espírito de luz. Filhos queridos, vem Espírito Santo sobre nós. Peça isso. Você não sabe que decisão tomar? Vem Espírito Santo. Está se sentindo encurralado? Como você está hoje, não importa. Para saber o que falar, o que querer, o que pensar, gente, nós precisamos do Espírito Santo. Jesus o prometeu e Jesus o mandou. Na vida dos apóstolos, a descida do Espírito Santo foi um antes e depois. Por isso, não sei, eu queria que você está ali no sofá, está na cadeira, está me acompanhando de tabela. Faça essa oração, só esta. Divino Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, eu peço a tua efusão. Eu peço, Senhor, que venha sobre mim. Venha, Espírito Santo, iluminar a minha mente, iluminar todos os meus sentidos, para que em tudo que eu fizer, eu faça impulsionado pela tua graça. Venha, fogo que queima, presença que arde. Venha, Espírito Santo, e me acompanhai durante todo este ano. E como fruto da tua presença em mim, abra-me para a palavra de Deus e a conversão verdadeira, e me mantenha neste elo de união profunda com nosso Senhor Jesus Cristo. Vem, Espírito Santo. Amém. Hilda, que a paz de Jesus esteja com você. Amém, Padre. Deus a abençoe. Você fala de onde?
Eu falo de Cacoal, Rondônia. Meu abraço a Rondônia, Cacoal. Como que você me acompanha? Fala um pouquinho mais alto, filha. Pela rádio Samaúma. Samaúma, diga lá, Hilda. Eu gostaria de contar uma graça que eu tive com Jesus das Santas Chagas. Pois não. Fale para todo mundo. Eu fui acometida pelo Covid. É. Até então eu não conhecia o terço das Santas Chagas. Tá. No mês de abril de 2021, eu senti uma forte necessidade de fazer uma oração e eu não sabia qual. Sim. Eu liguei a TV no seu programa à noite e aí coloquei meus joelhos ao chão e fiz as orações vários dias seguidos. Aí fui acometida do Covid, testada, positivada. Você tá baixando a voz, aumente, por favor. Fui internada com pneumonia e Covid-19. Oh, Deus. Fiquei 11 dias internada. Liguei a TV novamente, fiz as orações, pedi a Jesus. Fiz a oração com o copo, como o Senhor ensinou. Tomei o resto da minha água, que só tinha aquela água no copo. No outro dia de manhã, a enfermeira passou e ia jogar minha água fora. Eu disse, não jogue, ela é minha água. Tá. Ela disse, não, mas é o resto, eu quero a minha água. Tomei aquela água. Aí passaram-se os dias, aquelas horas, eu não sei dizer ao certo qual foi. O médico passou e falou assim, você vai ser entubada. Meu Deus. Eu disse, não, eu não vou ser entubada. Aí eu fiquei, padre, Jesus misericordioso, ele esteve do meu lado, acredito. Aquele fogo ardente na minha frente. Sim. E como o senhor acabou de dizer na sua oração, aquele fogo vivo, eu senti o calor dele na minha frente. Acredito. Foi vivo, ele vivo, o cabelo mexia, simplesmente aquele olhar penetrante. E eu fiquei aquilo para mim, era 3 horas da tarde. Tá. 3 horas da tarde. Um horário significativo. Para mim, sim. Com certeza. Para a igreja toda. No outro dia de manhã, o médico passou, 8 horas da manhã, ele falou assim para mim, Dona Hilda, o que aconteceu com a senhora, Dona Hilda? Eu falei para ele, é um milagre. Ele ficou rindo de mim. O senhor não acredita em milagre? Ele riu. Eu fiquei em observação. Incrédulo. Eu vim para casa, ele me deu alta, vim. No dia 15 de maio à noite, outro dia, o seu programa novamente, o senhor disse, filha, você vai dar o seu testemunho, guarde esse dia e guarde esse horário. Era 11h45 da noite, a TV travou, eu não consegui mais assistir nada. Eu fiquei com o senhor na minha memória e agora eu consegui falar com o senhor para dar o seu testemunho. Isto. Do terço da Santa Chagas. Louvado seja. A todo momento eu dizia, se eu for contaminada, que eu seja curada. Isso mesmo. Era todo momento, a todo instante, o dia todo, era o que eu pedia. E foi você sabe, Jesus das Santas Chagas foi a grande ajuda nesta pandemia. E não por acaso, eu rezo todos os dias o terço de Jesus das Santas Chagas. E a pandemia não acabou, né? Nós temos que continuar pedindo, Jesus das Santas Chagas, me preserve de ser contaminado. E se o for, que seja curado. Graça recebida. Graça testemunhada. Amém. É uma graça louvada, glorificada. Amém. E sou uma testemunha viva, Padre. Amém. Viva para a honra e glória do Senhor. Quer deixar alguém em oração, Hilda? Toda a minha família e todos os que estão ouvindo. Tá certo, meu abraço, Hilda de Cacoal, Rondônia. Acompanha pela rádio Samaúma FM 104.9, William Santos Barbosa, Dom Norbert Hans Christopher Foester e Ji Paraná. E pelo que ela falou, também acompanha à noite. Então, 10 da manhã, reprise 10 da noite. Lembrando que às 5 horas da tarde, nós vamos tentar começar a colocar mais cedo no YouTube Padre Manzotti, para quem está à tarde possa acompanhar. Queridos filhos e filhas, você acredita que a obra evangelizar é preciso e importante? Portanto, obrigado a quem já é associado. E quem já é, pense com carinho. Nós estamos no dia 7 e as colaborações estão muito pequenas. Obrigado a quem colaborou. Pense, você recebeu o seu boleto deste ano. Faça a sua colaboração. Se você ainda não é, torne-se 0 Operadora 41
3221 6060, 0 operadora 41 3221 6060. E neste mês de janeiro, fevereiro, nós estamos com São José Providenciai. Indique 3 novos associados. Você recebeu este panfleto junto com o Jornal do Evangelizador. Faça a indicação, é claro, acima de 18 anos, converse com a pessoa, nos envie os dados. Ou você pode fazer da seguinte forma, ligar 41 3221 6060 e falar com os nossos atendentes. Escute esse testemunho. Sou Cátia de Olinda, Pernambuco. Eu queria dar meu testemunho. Pois não. Que eu prometi que assim que minha filha recebesse a chave da sua casa, eu daria testemunho. Isto. Hoje foi entregue a chave da casa dela que eu pedi e graças a Deus ela conseguiu. Eu também queria agradecer pela netinha que eu ganhei, está com 3 meses hoje. E só a gente estar vivo já é muita bênção, Senhor, que tantas coisas aconteceram. Verdade. Estou muito feliz, Padre, por o Senhor viver na nossa vida. Cada dia mais eu aprendo com o Senhor. Que bom, Cássia. Que Jesus lhe abençoe muito. Obrigado. Procuro cada dia mais lhe escutar e poder viver na presença do Senhor. Obrigada, que Deus lhe abençoe. Meu grande abraço, querida Cássia de Olinda e Recife. Ela que deve acompanhar pela TV Evangelizar, canal 47.1, Recife FM 97.5 Recife. Meu abraço, Marcelo Pitanga, arcebispo Dom Antônio Fernando Saburido de Olinda e Recife. Queridos filhos e filhas, você já pegou a água? Já pegou o sal para a bênção? E voltando, nós vamos fazer hoje um tempo maior de consagração do mundo e de todas as coisas ao Sagrado Coração de Jesus, sendo a primeira sexta-feira do ano, do mês e do ano. Então volte comigo com a água, com o sal e vamos juntos rezar. Lembrando, queridos filhos e filhas, já está no YouTube a adoração de ontem. Aproveite esse intervalo, mande um link do YouTube para um amigo, uma amiga. É um momento de iluminação. As famílias precisam ser iluminadas, os lugares precisam ser iluminados, os corações precisam ser iluminados. Lembrando que quinta que vem nós estaremos juntos, eu e você, às 19 horas. E estarei na quinta, na adoração, e depois, se quiser celebrar comigo, venha no dia 27, no dia 14, 27 anos de sacerdócio, às 12 horas. Eu vou para o intervalo e volto já. Filhos e filhas, hoje é aniversário da Rádio Bom Sucesso FM 104.9, Bom Sucesso do Sul, Paraná. Vaza Barris FM 104.9, Jeromoabo, Bahia. TV Evangelizar, canal 24.1, Rondonópolis, Mato Grosso. Hoje é aniversário de um grande colaborador, um dos mais antigos do Ministério Evangelizar é Preciso, Giancarlo da Silva. Meu abraço, Jean. Deus abençoe. E também de um casal muito amigo, Ronald Soares, Alice Ferraz Soares, de Fortaleza, 55 anos de matrimônio. Deus os abençoe. Filhos queridos, e vamos juntos já. Eu estou com a água e o sal. A novena. Rezemos. Senhor, estamos fazendo a novena do presente espiritual, segundo dia, por estas pessoas. Diga o nome das pessoas. Com pleno conhecimento da tua vontade, eu peço, Senhor, que estas pessoas sejam livres em suas decisões. Dá-lhes sabedoria e entendimento espiritual. Livra estas pessoas de todo o mal. Dá-lhes sabedoria pura, pacífica, plena de misericórdia. Reveste estas pessoas com tua graça, Senhor, e tua bênção. Na vida destas pessoas por quem rezo, Senhor, neste presente espiritual, dai santidade e, acima de tudo, hoje, saúde no corpo
e na alma. Eu não peço nada. Faça, Senhor, o melhor na vida destas pessoas. Repita isso. Eu não peço nada para estas pessoas, mas eu peço o teu melhor na vida destas pessoas. Vá, Senhor, na profundeza da alma e cura-as com teu poder. Cure as raízes da dor. Lavai as pessoas no preciosíssimo sangue de teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Tire toda a amargura, angústia, complexo de inferioridade e todo o sofrimento interior. Tirai, Senhor, todo o desgaste emocional, infelicidade, tristeza, vícios, pelo preciosíssimo sangue de teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Só coloque o bem na vida dessas pessoas. Tocai no corpo, tocai na alma, pacificai os sentimentos. Curai, Senhor, por completo a vida desta pessoa. Ó Senhor, neste segundo dia, eu ofereço este presente espiritual para estas pessoas. Amém. Filhos e filhas, e como eu disse, hoje é a primeira sexta-feira do mês e do ano. Por isso, faça comigo este momento intenso de oração, a começar por esta ladainha que você vai repetindo e dizendo, confiante, coração de Jesus, fornalha ardente de caridade, tende piedade de nós. Coração de Jesus, cheio de bondade e de amor, tende piedade de nós. Coração de Jesus, Rei e centro de todos os nossos corações, tende piedade de nós. Coração de Jesus, no qual habita toda a plenitude da divindade, tende piedade de nós. Coração de Jesus, vítima dos pecadores, tende piedade de nós. Coração de Jesus, salvação dos que esperam em vós, tende piedade de nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. E agora, façamos o ato de consagração do mundo. Sagrado coração de Jesus, nós te consagramos o mundo inteiro. Livre-nos da pandemia e de todos os males que afligem o mundo. Nós te consagramos, Sagrado Coração de Jesus, o nosso querido e amado Papa Francisco, os bispos, os sacerdotes, os seminaristas, os religiosos e religiosas e todos os leigos. Nós te consagramos, Sagrado Coração de Jesus, toda a humanidade, os que creem e os que não creem, os convertidos e os pecadores, os doentes, os desempregados, os abatidos. Nós te consagramos, Senhor, todas as famílias. Reine, Senhor, nas famílias. Impere, Senhor, no coração de todos os fiéis. Sagrado Coração de Jesus, sede a nossa salvação. Nós te consagramos o ano inteiro. Amém. E agora, Senhor, nós te consagramos a nossa casa. Sagrado Coração de Jesus, nesta primeira sexta-feira do ano, passe, Senhor, entre dentro de casa. Deixe na porta teu arcanjo Miguel de defesa. Passe pela sala, pelo quarto, que seja um lugar de amor e de respeito dos filhos, de descanso e de estudo. Passe, Senhor, pela cozinha, pela despensa, que não falte o pão de cada dia, mas não falte a dimensão da caridade. Passe, Senhor, pelo quintal. Passe, Senhor, por toda a propriedade. Sagrado Coração de Jesus, abençoai e santificai. Abençoai esta água
que será tomada nesta primeira sexta-feira do mês. Abençoai, Senhor, este sal que será usado. Deus de bondade, abençoai o sal que mandastes o profeta Elias lançar a água para torná-la fecunda. Fazei, ó Deus, que por toda a parte onde essa mistura de água e sal for aspergida, seja afastado todo ataque do inimigo, e guarde-nos constantemente a presença do Espírito Santo. Que a bênção de Deus recaia sobre todos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Filhos queridos, primeira sexta-feira do mês. Termino com o que foi quase o hino de ontem. A tempestade vai passar. As imagens da adoração que aconteceu ontem. E faça essa experiência de iluminação em sua vida. Evangelizar é preciso.